Olá, meus caros buscadores de conhecimento. Hoje vamos mergulhar no fascinante mundo da modelagem de dados. Na era digital, estamos constantemente rodeados de informações, de posts em redes sociais a pedidos de compras online. Mas como essas informações são organizadas e armazenadas? Imagine uma biblioteca sem sistema para categorizá-los. Seria quase impossível encontrar alguma coisa. O mesmo princípio se aplica ao mundo digital. Sem organização, os dados se tornam caóticos. É aqui que entra a modelagem de dados. Elas fornecem uma estrutura para organizar informações. Ajudam a dar sentido a dados complexos e recuperar informações. A modelagem de dados é como criar uma planta de como queremos organizar nossas informações. É o processo de projetar um banco de dados, que é essencialmente uma coleção estruturada de dados. Pense em um banco de dados como um gigantesco arquivo digital. Para criar esse arquivo, usamos uma linguagem visual chamada Diagrama Entidade Relacionamento, ou DER para abreviar. Os DERs nos ajudam a visualizar os diferentes componentes de nossos dados e como eles se relacionam entre si. Esses diagramas são incrivelmente úteis para comunicar projetos de banco de dados para públicos técnicos e não técnicos. Eles fornecem uma maneira clara e concisa de representar relacionamentos complexos de dados, tornando mais fácil entender como as informações são estruturadas. Vamos dividir o DER em seus componentes principais, começando com entidades e atributos. Uma entidade representa um objeto ou conceito do mundo real sobre o qual queremos armazenar informações. Por exemplo, em um banco de dados escolar, as entidades podem incluir alunos, professores e disciplinas. Cada entidade possui atributos que são características ou propriedades que a descrevem. Para alunos, os atributos podem ser matrícula, nome, endereço e data de nascimento. Pense em atributos como as colunas em uma planilha, cada uma contendo uma informação específica sobre a entidade. Ao definir entidades e atributos, criamos a estrutura básica para o nosso banco de dados, delineando que tipo de informação queremos armazenar. Agora que temos nossas entidades e atributos definidos, é hora de conectá-los por meio de relacionamentos. Os relacionamentos descrevem como diferentes entidades interagem ou são associadas umas às outras. Por exemplo, em nosso banco de dados escolar, uma entidade aluno pode estar relacionada a uma entidade disciplina por meio de um relacionamento matrícula. Esse relacionamento nos diz quais alunos estão matriculados em quais disciplinas. Os relacionamentos são cruciais porque nos permitem modelar conexões do mundo real dentro de nossos dados. Eles fornecem contexto e significado às informações que armazenamos, permitindo-nos responder a perguntas como: em quais disciplinas João da Silva está matriculado? Ou quais alunos estão fazendo Biologia 101? Se são 5 relacionamentos, um para um e um para muitos. Os relacionamentos vêm em diferentes sabores, cada um representando uma maneira única pela qual as entidades podem ser conectadas. Vamos começar com 2 tipos comuns, um para um e um para muitos. Em um relacionamento um para um, uma instância de uma entidade está associada a apenas uma instância de outra entidade. Um exemplo clássico é uma entidade aluno tendo um relacionamento um para um com uma entidade armário. Cada aluno recebe um armário e cada armário é atribuído a um aluno. Os relacionamentos um para muitos são mais comuns. Aqui uma instância de uma entidade pode ser associada a várias instâncias de outra entidade. Por exemplo, uma entidade professor pode ter um relacionamento um para muitos com a entidade aluno. Um professor pode ensinar muitos alunos, mas cada aluno é atribuído a apenas um professor para uma determinada disciplina. Se são 6 relacionamentos, muitos para muitos, um pouco mais complexo. Por fim, temos relacionamentos muitos para muitos, em que várias instâncias de uma entidade podem ser associadas a várias instâncias de outra. Considere o relacionamento entre alunos e disciplinas.
Um aluno pode se matricular em várias disciplinas e uma disciplina pode ter vários alunos matriculados. Para representar isso em um DER, geralmente introduzimos uma entidade intermediária como matrícula para vinculá-las. Compreender esses diferentes tipos de relacionamento é fundamental para projetar um banco de dados bem estruturado que reflita com precisão as conexões do mundo real dentro de nossos dados. Seção 7. Estruturas de dados organizando nossas informações. Agora que exploramos o mundo da modelagem de dados e DERs, vamos mudar de marcha e mergulhar no reino das estruturas de dados. Enquanto os DERs fornecem uma planta de alto nível para nosso banco de dados, as estruturas de dados determinam como organizamos e armazenamos fisicamente os dados na memória de um computador. Escolher a estrutura de dados certa é crucial para a manipulação e recuperação eficiente dos dados. Imagine tentar encontrar um livro específico em uma biblioteca, onde os livros estão empilhados aleatoriamente no chão. Seria um pesadelo. As estruturas de dados fornecem a organização de que precisamos para acessar e gerenciar informações de forma eficaz. Existem vários tipos de estruturas de dados, cada uma com suas vantagens e desvantagens, tornando-as adequadas para diferentes tarefas. Algumas categorias comuns incluem estruturas de dados lineares e não lineares. Seção 8. Listas, filas e pilhas. Estruturas de dados lineares. Estruturas de dados lineares organizam elementos sequencialmente. Listas. Imagine uma lista de compras. Os itens são listados um após o outro. Filas. Pense em uma fila em uma bilheteria. Primeiro a entrar, primeiro a sair ou FIFO. Pilhas. Imagine uma pilha de pratos. Último a entrar, primeiro a sair ou LIEFO. Simples de implementar e entender. Seção 9. Árvores e grafos. Estruturas de dados não lineares. Passando para estruturas de dados não lineares, onde os elementos de dados não são necessariamente organizados sequencialmente. Dois tipos importantes são árvores. Imagine uma árvore genealógica. Você tem uma raiz, o ancestral, ramos e folhas, descendentes. As árvores são estruturas hierárquicas, usadas para representar relacionamentos hierárquicos, como sistemas de arquivos ou organização de dados para pesquisa e classificação eficientes. Grafos. Pense em uma rede de cidades conectadas por estradas. Os grafos consistem em nós, cidades e arestas, estradas, conectando-os. São estruturas versáteis usadas para representar relacionamentos entre objetos, como redes sociais, sistemas de transporte ou páginas da web e links. As estruturas de dados não lineares oferecem mais flexibilidade na representação de relacionamentos complexos em comparação com as estruturas lineares. Seção 10. Tabelas, hash, recuperação eficiente de dados. Por fim, vamos falar sobre tabelas hash, uma estrutura de dados poderosa projetada para recuperação eficiente de dados. Imagine uma biblioteca onde cada livro tem um número de chamada exclusivo e você tem um catálogo que informa a localização exata da estante para cada número de chamada. As tabelas hash funcionam de maneira semelhante. Elas usam uma função hash para atribuir um índice exclusivo, como um número de chamada, a cada elemento de dados, permitindo acesso rápido aos dados com base em sua chave. Isso torna as tabelas hash incrivelmente eficientes para tarefas como pesquisar, inserir e excluir dados. Seção 11. Conclusão: modelagem de dados e estruturas no mundo real. Parabéns! Você agora viajou pelos conceitos fundamentais de modelagem de dados e estruturas de dados. Exploramos como os DERs nos ajudam a projetar bancos de dados definindo entidades, atributos e relacionamentos. Também nos aprofundamos em várias estruturas de dados, entendendo como elas organizam os dados para armazenamento e recuperação eficientes. Esses conceitos não são apenas teóricos, eles são a espinha dorsal
de inúmeras aplicações que usamos todos os dias, de plataformas de mídia social a sistemas bancários online. A modelagem de dados e as estruturas desempenham um papel crucial no gerenciamento e processamento de grandes quantidades de informações. À medida que você continua sua jornada no mundo da tecnologia, lembre-se de que entender esses conceitos fundamentais o capacitará a analisar, projetar e interagir com sistemas orientados a dados de forma mais eficaz. Portanto, continue explorando, continue questionando e continue a desvendar o poder dos dados.